Para as pessoas que assistiram o filme A Paixão de Cristo, a Semana Santa nunca será a mesma. Nós estamos nos aproximando desta data magna da fé cristã. Somos chamados a preparar as nossas mentes, os nossos corações e todo o nosso ser para vivenciarmos este momento. Este CD procura levar as pessoas a contemplarem, através da música, da oração e da palavra, o momento que Cristo passou na cruz. Nós vamos, nesse CD, procurar dar uma pequena interpretação a respeito das 7 palavras da cruz. Elas serão importantes para nos guiar e para nos inspirar. Pausadamente, mensagem por mensagem, no decorrer desses dias, ouça esse CD e alimente o teu viver. Nós vamos passar um instante através de uma jornada no interior do coração de Jesus. E nós encontramos os seus sentimentos expressos em suas palavras na cruz. Na verdade, são frases. A primeira que ecoa é um brado por perdão. Lucas 23, 34 expressa essas palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Há um hino que nós cantamos que afirma que a palavra de perdão jorra da cruz. Todo o ministério de Jesus expressou o seu perdão para tantas pessoas. Muitas vezes, antes de curar alguém, ele dizia: perdoados são os teus pecados. Jesus, na verdade, veio para nos reconciliar com Deus. E essa reconciliação está fundada no perdão dos pecados. Lá na cruz, injustiçado, maldito, colocado como um criminoso, ele olha para aquela multidão, olha para as autoridades romanas, para os religiosos líderes do judaísmo e afirma: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pela graça, fruto do seu intenso amor, ele oferece perdão. Nós carecemos desse perdão. Nós precisamos desse perdão. E também precisamos da graça para perdoar. Isso é difícil. Há um preço, há uma renúncia.
Ele perdoou. O perdão soa maravilhosamente aos nossos ouvidos. Mas nós perguntamos: como perdoar alguém que continua me ferindo, que quebrou a sua palavra, que cometeu algo que me machucou, alguém que violentou, que matou? Como perdoar? As palavras de Jesus continuam ecoando: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Este é o primeiro brado. Estas são as suas primeiras palavras lá na cruz, naquela dura cruz, naquela maldita cruz. O segundo brado de Jesus, expresso em Lucas 23:43, é um brado de garantia. Ele diz a um dos ladrões: hoje você estará comigo no paraíso. Como é difícil dar esta garantia a alguém que não conhecia Jesus, que chegou a insultá-lo. Alguém, especialmente, que também está à beira da morte. Como é difícil consolar quem está prestes a morrer. Como é difícil trazer-lhe paz, segurança e graça. Jesus estava lá sofrendo uma dor maior, uma dor física, uma dor moral, uma dor espiritual, uma dor humana. Ele sofria junto com o ser humano. E naquele momento em que os ladrões insultavam Jesus, a sua atitude era de um parceiro no crime, junto com os outros. Nós não sabemos qual dos dois ladrões eram mais pecadores, quais os crimes que estavam imputados à sua vida. O que nós sabemos é de que, naquele momento, numa hora em que um deles procurava afrontar a Jesus, ele diz ao Senhor: lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. A fé nasceu naquele coração, mesmo sem ser batizado, sem estar numa igreja. Jesus lhe confere perdão e muito mais. Jesus lhe confere a graça da salvação. Um futuro brilhante abre-se para aquele ladrão. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele recebeu perdão, ele recebeu graça, ele recebeu a vida eterna. Ele, na simplicidade da sua fé, acolheu a palavra de Cristo, acolheu a pessoa de Cristo. No contexto em que vivemos, nós somos desafiados a confiar na palavra de Jesus, na sua obra reconciliadora, perdoadora e salvadora. Aqui, Jesus cumpre a sua primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que falam. Ó Senhor Jesus, como Tu és maravilhoso. É difícil para nós entendermos essa natureza do Teu amor, que perdoa quem te fere, a quem te condena, a quem tira a tua vida, que acolhe um ladrão, que a princípio zomba de ti, mas que no final da sua vida, quase na sua agonia, clama para que tu pudesses lembrar dele. E tu disseste-lhes, dando-lhe a garantia, a certeza: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ó Senhor, concede-nos a tua graça. Dá-nos a sabedoria e o discernimento e a vontade de te acolhermos, de confiarmos em ti, de termos essa certeza de vitória.
Ajuda-nos, nesse período de meditação, a refletir sobre o teu amor, a tua graça e a essa tua dádiva maravilhosa. Acolha-nos também, Senhor, e ajuda-nos a acolhermos as pessoas, a perdoá-las, a amá-las, a pagar um alto preço como tu pagaste por nós. Colocamos a nossa vida diante de ti, a vida dos nossos familiares e a vida da nossa sociedade, tão conflituosa e carente do teu amor e do teu perdão. É em teu nome e nos teus méritos que nós oramos. Amém, Senhor. Surge uma palavra de compaixão. Jesus expressa sua compaixão à sua mãe e ao discípulo amado. João 19, 26 e 27 narra esse fato. E lá da cruz, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Samuel Johnson escreveu a respeito dos momentos da morte o seguinte: esteja certo disto, quando um homem sabe que será enforcado em 2 semanas, isso faz concentrar-se maravilhosamente. Se há um momento no qual se espera que o homem pense somente em si, é a hora da morte. A consciência de que a eternidade está à espera liberta a mente de quase todos os pensamentos de ansiedade. E se os espasmos de morte forem particularmente dolorosos, é natural que a vítima se concentre exclusivamente em suas necessidades mais imediatas. Assim comenta o livro Os Brados da Cruz, de Erwin Lutzer, editado pela editora Vida. Acontece que Jesus, suspenso na cruz, com todo o sofrimento, a dor, com aquela coroa de espinho pressionando a sua cabeça, com as mãos e os pés cravados, com a lança perfurando o seu lado esquerdo, ele não pensa no seu sofrimento, ele não pensa em si, ele pensa nos outros, ele tem compaixão pelos outros. Já perdoou-os? Já acolheu o ladrão? E agora, ao olhar do alto da cruz, ele vê as mulheres que estão a seus pés, vê as pessoas distantes, e junto da cruz estava a sua mãe que o acompanhou em tantos instantes, a sua mãe que o perdeu quando ele ficou no templo conversando com os doutores da lei. A sua mãe estava lá sofrendo, e ele olhava com compaixão a sua mãe, com piedade. Talvez pensasse: como será que ela vai
sentir-se? Como será que ela vai enfrentar essa situação? Ela necessita preencher o vazio, a dor provocados pela morte de Jesus. E nesse instante, Jesus diz ao discípulo amado: aí está a sua mãe, acolha, tome-a para si. A sua mãe viveu na sua existência a dor de ter que fugir, porque havia condenação para os bebês inocentes. Devido ao medo, ela leva Jesus junto com José para o Egito. Quantas vezes a espada penetrou o seu coração. Agora ela ouvia a zombaria, as ofensas e as ameaças. Jesus conforta, mesmo com o coração partido. Jesus também se vê como algo moralmente penetrando o seu ser. Ali estava sua mãe em silêncio. Ela estava ao seu lado até o fim. E ele diz essa palavra de preocupação e de conforto ao seu discípulo para amar a sua mãe e dela cuidar. Mas também ele sabia que a mãe precisava de alguém ao seu lado. Ele sabia que o discípulo amado não iria abandonar a sua mãe. E ele lhe confere uma responsabilidade. Quando quase todos os discípulos o abandonaram e fugiram, aquele que permanece ao seu lado é acolhido através de uma responsabilidade. Eis aí a tua mãe. São palavras de compaixão. Cristo continua dizendo para muitos de nós: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Aquelas pessoas que sofrem, que perdem vidas, que enfrentam a morte, que têm vazios no coração. Ele nos pede para cuidarmos delas. E Ele pede também para pessoas cuidarem de nós. O sofrimento de Cristo continua neste mundo, com tantas dores e calamidades. E a sua palavra de compaixão continua ecoando em nossas vidas e convidando-nos a expressar o seu amor e a sua graça às pessoas que sofrem amargamente. Ó amado Senhor Jesus, quanta dor ao veres a tua mãe aos pés da cruz, ao veres o teu discípulo amado, ambos silenciosos, sofrendo a dor da injustiça cometida contra ti, a dor do teu sofrimento e da morte. Mas tu não pensaste em ti, tu pensaste nos outros. Tu renunciaste os teus direitos e tu te preocupaste com a tua mãe e com o teu discípulo, dando-lhes a responsabilidade compassiva de um acolher ao outro, de um cuidar do outro. Tu tens dito a tantas pessoas para cuidarem de nossas vidas, e tu nos tens dito tantas vezes para cuidarmos de outras vidas, para acolhermos, para consolarmos, para abrigarmos e para levarmos palavras de esperança, de graça, de vida, de eternidade. Aceita-nos, Senhor, consola-nos e acolhe-nos e dá-nos o mesmo amor que há em Ti, para que possa fluir em nós, a fim de que possamos acolher as pessoas que necessitam da Tua compaixão e da Tua graça. Pelo Teu nome e nos Teus merecimentos, nós oramos. Amém.
Os momentos da cruz estavam ficando difíceis para Jesus. O tempo ia passando, a dor, a aflição, a agonia, o sofrimento físico, emocional, mental, espiritual e social que Cristo pagava. É somente na cruz que nós podemos ver a intensidade do amor de Deus. E nesse momento difícil, Mateus 27:46 narra o grito de angústia: meu Deus, por que me abandonaste? Cristo se sente abandonado. É muito difícil entendermos este clamor. É difícil aceitarmos que o Pai abandone o Filho. Alguns tentam dizer que o Pai não abandonou o Filho, mas é Jesus quem se sentiu abandonado. Esse não é o verdadeiro significado dessas palavras. O reformador Calvino estava certo quando disse que a alma de Cristo tinha de sentir todos os efeitos do juízo. Se Cristo tivesse enfrentado apenas a morte física, isso teria sido inútil. Se a alma dele não tivesse sido afetada pelo castigo, seria somente o salvador de corpos. Mas ele pagou um preço maior e mais elevado ao sofrer os terríveis tormentos de um homem condenado e abandonado. Não se engane, aqui trata-se de um verdadeiro abandono por parte do Pai. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus, ou achamos que Deus está em silêncio, está ausente. Quantos salmos revelam este sentimento? Quantas vezes a Bíblia nos apresenta em profetas e servos de Deus este sentimento de abandono, como filho do homem, como ser humano que ele foi, que esvaziou-se da sua glória, encarnando-se e tornando-se um de nós. Ele enfrenta a nossa realidade, ele enfrenta o nosso vazio existencial. Ele brada, ele clama, ele inquire: Pai, Pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Por que permitiste eu cair nessa situação? Foi por amor e não por dever que ele chega a esse extremo. Ali ele está na sua cruz, com a sua dor, com o seu abandono. Quantas vezes nós nos sentimos numa cruz, abandonados, deixados de lado, clamando ao Pai, perguntando ao Pai: por quê? Porque eu? Porque o meu familiar? Porque isso aconteceu a mim e aos meus queridos? Há perguntas que não têm resposta, que não conseguimos entender com as nossas mentes e muito menos com as nossas emoções e sentimentos. Mas lá estava Cristo, em nosso lugar e agindo a nosso favor. Ele passa toda essa dor por amor à minha pessoa, por amor de sua pessoa, por solidarizar-se com o ser humano, acolhendo, pagando um alto preço. E assim é também a nossa vida. Ele renunciou, mas nós nada queremos renunciar. Nesse mundo em que se proclama só acréscimo, só ganho, só lucro, não há lugar para perda e para renúncia. Mas ele diz: se você quiser ganhar a sua vida, negue-se a si mesmo, tome
tua cruz e siga-me. Esse é o amor de Jesus. Ó Senhor Jesus, sou eu que estou na cruz. Sou eu que clamo como ser humano. Deus meu, por que me abandonaste? Por teres passado essa realidade, tu podes me entender, tu podes me compreender em meus momentos vazios, nas minhas perdas profundas, nas minhas tremendas angústias. Tu estivesse lá na cruz, sentindo-te abandonado, rejeitado, e tu pudesses, por nós, assumir essa condição para poder nos socorreres em nossas angústias, ansiedades, em nossos clamores. Tu permites abrir o nosso coração diante de ti, com as nossas perguntas e com as nossas questões, porque tu sabes da nossa fragilidade e como venceste a dor, a traição e a maldição da cruz. Nós te agradecemos porque tu nos acolhes, tu nos aceitas, tu compreendes os nossos clamores e tu permites derramarmos o nosso coração diante de ti, como diz a tua palavra. Obrigado por assumires o nosso lugar, por passares aqueles momentos dramáticos e por nos ajudares em nossos instantes, quando a nossa existência enfrenta situações de abandono. Aceita a nossa gratidão e dá-nos a graça de acolher aqueles e aquelas que, da mesma forma que ti, passam por momentos semelhantes. Leva-nos a dar-lhes acolhimento, a ouvi-los, a aceitá-los e a trazer-lhes a esperança do teu amor e da tua graça. Na tua força e no teu poder é que oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Tenho sede, disse Jesus. João 19:28 expressa essa solicitação e eles maldosamente lhe dão numa esponja o vinagre. O Jesus que é água viva carece de água. Aqui está
o fato mais convincente da sua humanidade. Ele verdadeiramente é Filho do homem. Encarnou-se em nossa realidade, tem necessidades semelhantes às nossas, físicas, emocionais, morais, espirituais. Ele tem sede, como em outras vezes teve fome, como em diversos momentos ele procurou descansar, como em muitos instantes ele dormiu. Esse brado prova que ele era realmente um ser humano. Grande parte de nós temos dificuldade em acreditar que Jesus era humano também. Nós lutamos para aceitar a humanidade dele por completo. Há muitas heresias que afirmam que Jesus tem uma aparência de homem, ou era apenas divino, ou era um espírito. Mas ele nasceu, cresceu, ele comeu, dormiu, bebeu, ficou cansado, se emocionou, reagiu contra a injustiça, teve compaixão. Quantas vezes compaixão? E também chorou. O concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, afirma que Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com as duas naturezas unidas em uma única pessoa. Ele teve sede. Jesus, como ser humano, foi submisso. Ele, sendo a água viva, não supriu a sua sede. Exposto há tanto tempo na cruz, tem necessidade de um líquido, pois perdera muito líquido. O sol estava desgastando a sua vida. Ele cumpriu o que Davi havia escrito: puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Salmo 69, 21. Jesus está aqui clamando. É atendido por um soldado que pega uma vasilha, enche-a de vinagre e embebera uma esponja nela. E com um caniço ergue até os lábios de Jesus. Esse vinagre revela a angústia, o amargor, a terrível sede. Não a sede de um líquido gelado, não a sede de uma água gostosa, mas aquela sede terrível onde não há água, em que nos coloca numa situação: ou eu bebo a água, ou eu morro. Isto tem acontecido com pessoas e animais no Nordeste, na África, nos lugares desérticos. Jesus tem uma sufocante sede. Mas ele se submeteu. Ele foi até o fim com a sua humanidade. Ele foi compassivo, mesmo com aqueles que judiavam de si. Ele sofre uma grande dor. Ele encarna Isaías 53. Nele ele leva
todas as nossas enfermidades. E o brado seguinte, quase no último fôlego, quase no final. O brado seguinte, também narrado por João, o capítulo 19, 30, afirma: tudo está consumado. A obra estava por terminar. A morte estava por ocorrer. Sem lamentações, ele cumpre a sua missão e o seu trabalho. Ele amou-nos até o fim. E esta sexta expressão foi uma expressão logo depois do brado da sua agonia, da sua sede. Ele sabia que a morte se aproximava. E ele, contemplando o mundo, as trevas, a escuridão, ele clama com o resto que tinha das suas forças: tudo está consumado, como querendo dizer: eu venci. Eu completei a carreira. A obra está concluída. Foi bem sucedida. O servo sofredor termina a sua obra a favor do ser humano. Entrega a sua vida para nos perdoar, nos reconciliar, nos dar a vida eterna. Ele vence a morte, ele vence a dor, ele vence a enfermidade, ele vence a tentação e o pecado, ele vence as forças do mal. Este é o grande brado de vitória que Jesus oferece a toda a humanidade. O seu sofrimento está consumado, está realizado. Nós temos a nossa missão, a nossa obra. E esperamos um dia poder ter esse sentimento. Tudo está consumado. Paulo afirmou que havia completado a carreira e guardado a fé. Que possamos ir até o fim. O ato final é que caracteriza a realidade e a dignidade da nossa vida. O ato final caracterizou toda a dádiva e todo o sacrifício de Cristo. O mal foi derrotado. As forças terrestres e celestes contrárias a Deus foram aniquiladas. E nós temos a segurança da vitória, a segurança da reconciliação e da vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela sua obra, pelo preço pago a favor da nossa vida. Ó Pai, muito obrigado, porque num ato de um amor tão intenso, oferecesse o teu Filho amado, o teu Filho unigênito, para vir até nós como ser humano. Deste-lhe a atribuição de como teu Filho superar toda a força da tentação e seguir firme, perseverantemente, com fidelidade à sua missão. Obrigado por tê-la cumprido, por tê-la consumado. A sua vitória é a nossa vitória.
A consumação da obra de Cristo é a consumação da nossa vida. Ele foi humano, plenamente humano. Sofreu todas as nossas necessidades, passou por todas as nossas lutas, aguentou todas as nossas fraquezas, foi tentado, mas não pecou. E quando ele diz, tenho sede, ele fala da nossa realidade, das nossas necessidades físicas, morais, emocionais, espirituais, relacionais, econômicas e sociais. Ele tudo consumou. Dá-nos a graça de, em nome de Cristo, acolhemos as pessoas que estão à margem da vida. Dá-nos a graça de dizermos como Paulo, completei a minha carreira e guardei a fé. Em nome de Cristo. Amém. Ontem vi na cruz Jesus Cristo. Ontem vi alguém que morreu. Veio pra viver, veio pra morrer, veio pois quis me salvar. Hoje aquela cruz é vazia. Cristo, meu Jesus, ressurgiu. Foi para os altos céus, foi para preparar um lar onde eu vou morar. Que alegria posso ter do Senhor e segurança e paz. Como ser triste se alguém é por mim? Posso confiar, posso confiar em Aqui está a sétima palavra de Jesus, ou a sétima expressão de Jesus. O evangelista Lucas, no capítulo 23, 46, narra essas últimas palavras. Não havia quase mais vida, o sangue dispersara. Jesus entendia que estava chegando a morte. A morte é uma inimiga de Deus. Deus não tem prazer na morte. Ele é o Deus da vida. E nesse momento da morte, Jesus tem a segurança da vida. E ele se entrega e entrega a Deus o seu Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. É uma entrega de confiança, de certeza. Cristo morreu na presença do Pai. Ele veio enviado pelo Pai. Ele viveu com a graça do Pai. Ele teve a força do Espírito. E seu último brado revela a sua confiança de que ele se entregava ao Pai e de que ele seria recebido pelo Pai. Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre sob os cuidados do Pai. O Pai, que aparentemente o havia abandonado, está atento, está a seu lado dando-lhe força, e por isso ele entrega a sua vida ao Pai, devolve-o o sentido humano da sua existência, como diz Filipenses 2, 5 a 11. Depois do esvaziamento, depois da perda da divindade, depois de ser servo e tomar a morte de uma cruz, ele vence. Ele é honrado e elevado para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre. Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E quando parece que a morte nos derrota, ele dá um brado de vitória. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo completou a obra. Entrega-se confiantemente nas mãos de Deus. Confia a Deus. Tenha certeza da vitória. Tenha a convicção da ressurreição. Mesmo cercado pelos que o odiavam, mesmo tendo os discípulos desertado, ele pode contar com o Pai para receber o seu Espírito. Esse Espírito que tornaria vida, tornaria corpo, um corpo renovado, um corpo transformado, um corpo vitorioso, sem limitações. Jesus nos leva a entender que a morte é a porta pela qual somos admitidos na presença do Rei. Nós temos muita dificuldade com a morte. Há mortes difíceis, dolorosas, indignas. Há mortes imprevisíveis. Há mortes surpreendentes. Há mortes inesperadas. A morte atinge criança, jovem, adulto, ancião. A morte atinge a todo ser humano. Nós podemos também, segurando nas mãos de Cristo, confiados no seu brado, dizer no nosso momento final: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu confio meu ser, a minha vida, a minha existência. Seguro pelas tuas mãos, eu deixo expirar esta vida na certeza da vitória, na terceira da eternidade, na certeza de que o Senhor Jesus é a ressurreição e é a vida. Paulo afirmou: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. Cristo venceu. Depois daqueles momentos, retirado da cruz, levado ao túmulo, Ele ressuscita. Ele é vitorioso e torna-se Senhor. Ao passares pelas suas dores, ao enfrentares as tuas enfermidades, ao chegares na proximidade da morte, confie em Deus. Entrega a sua vida a Deus. E quando estiveres com aqueles que passam esses momentos, com seus familiares, console-os, anime-os, dá-lhe a mesma segurança da certeza da vitória através do Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Aleluia, verdadeiramente Ele ressuscitou. Ele venceu todos os poderes. Foi por amor. As narrativas dos evangelhos afirmam essa gloriosa mensagem. A mensagem que os apóstolos deveriam proclamar é a de Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou. A sua vida foi importante. Os seus atos foram extraordinários. O seu viver teve sentido. O seu ministério foi maravilhoso. Ele reuniu e formou uma comunidade para si. Fez um discipulado e deu-lhes a missão de ir, de levar avante, de fazer a obra, continuando a sua presença no mundo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele diz a seus discípulos que estavam trancados com medo dos judeus. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória, é a nossa certeza. E Paulo afirma em 1 Coríntios 15, verdadeiramente Ele ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas Ele ressurgiu. É o primeiro, é a primícia daqueles que dormem. Ele é a vitória. Cristo, caminho da verdadeira vida, que nos leva ao Pai, nos leva ao reino que já está presente, mas que se complementa na volta de Jesus. Jesus é vitorioso e aqui reside a nossa alegria. E essa é a mensagem dos apóstolos. O Jesus que vocês crucificaram e mataram ressurgiu e está vivo, está em nós, entre nós, através do Espírito Santo. No momento do Pentecostes, Ele se faz presente dentro de nós. Não é apenas o Cristo conosco, é o Cristo entre nós, em nós e através de nós. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, proclame essa vitória. Jesus venceu, Jesus está vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que
Senhor, dai-me a graça de estar mais perto de Ti. Dai-me a graça de estar ao pé da cruz e poder me alimentar de todo o significado da vida de Cristo e da sua morte. Dai-me a graça, Senhor, de me apropriar da Tua ressurreição, de permitir que o Teu Espírito Santo possa vivificar todo o meu ser, a minha vida, a minha mente, a minha vontade, os meus valores, os meus relacionamentos, a minha maneira de ser, de viver, de trabalhar, de Te servir. Vivifico a Santo Espírito todo o meu ser. Cumpra em minha vida aquela promessa presente em Ezequiel 36. Coloque no meu coração de pedra um coração de carne. Coloque dentro de mim o Teu Espírito e coloque em minha mente a Tua mente, os Teus princípios e a Tua lei. Faz-me viver como um Teu seguidor, como um Teu discípulo, cheio de graça, cheio de amor, cheio de solidariedade, cheio da Tua vida, ó Senhor. Coloco-me no Teu altar. Aceita-me, agradecido por tudo quanto fizeste por mim. Em Teu nome, louvando-Te, Senhor. Amém.